notícia no dia de Natal. 10h27, por falar em notícia, por falar em boas informações, a gente sempre gosta muito de entrevistar aqui no Grupo Bandeirantes, porque sempre veio com conteúdo relevante e qualificado, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que gentilmente nos atende em pleno dia de Natal e que está na ponta da linha. Ministro, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Uma alegria poder encontrá-los. Como vocês vão? Bom dia. Bom dia, ministro. Ministro, a gente não pode deixar de começar essa conversa falando dessa área pelo qual o senhor passou pela última vez no governo, que é exatamente a área da defesa, né? E começar falando dessa aproximação recente do presidente Lula com a área militar. Uma aproximação que foi ali de alguma forma conduzida, intermediada pelo ministro Zé Múcio, mas que é necessária para o país. O senhor acha que não há mais nenhum problema ali, nenhuma questão mais entre o governo Lula e a área militar, ministro? Bom dia, mais uma vez. O senhor me ouviu, ministro? Alô, o senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Eu não sei se o senhor ouviu a minha pergunta. Chegou a ouvir? Ouvi. Perfeito. Ouvi, Maju, ouvi, sim. Olha, essa área é considerada pacificada pelo governo, certo? Embora haja setores do governo que continuem alimentando uma certa animosidade em relação aos militares, mas creio que o próprio presidente da República considera essa área pacificada. Tem no Ministério da Defesa um homem muito experiente, muito tranquilo, que tem esse espírito pacificador. Eu sempre disse que as Forças Armadas no Brasil nunca serão um problema para o país, elas serão sempre ou parte da solução ou a solução para os problemas, desde que sejam respeitadas, desde que não sejam envolvidas em disputas ideológicas e partidárias. Elas têm função institucional, elas são relevantes para o país em várias áreas. Eu passei 4 meses agora na Amazônia, Sabino, Maju e ouvintes, e a instituição do Estado brasileiro que tem algum papel positivo na Amazônia são exatamente as Forças Armadas do nosso país, prestando assistência aos índios, aos ribeirinhos, vacinando, levando medicamentos, levando assistência médica. É a única presença do Estado que tem alguma função social. O resto são essas organizações ligadas ao Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, FUNAI, tudo isso cooptadas por interesses internacionais das organizações não governamentais que estão na Amazônia, financiadas do exterior. As Forças Armadas cumprem esse papel na Amazônia. As Forças Armadas estão no Nordeste dirigindo a Operação Pipa, que é uma operação que leva água para os sertanejos na época de seca. As Forças Armadas dirigem o Programa Espacial Brasileiro, dirigem o Programa Nuclear Brasileiro. Então, essas instituições, muitas vezes, são envolvidas em articulações políticas que são estranhas à sua vida e à sua história. Tirando isso, elas são muito importantes e o governo atual sabe disso. Ministro, o senhor acha que essas iniciativas políticas, o senhor falou bem, né, as Forças Armadas não significam uma instituição que devem ter caráter político, mas essas iniciativas políticas que muitas vezes surgem, depoimentos, declarações, o senhor acha que são posições isoladas de alguns dos militares e não da instituição, assim que a gente explica essas posições de vez em quando? Exatamente, Sabino. É preciso distinguir a instituição dos seus integrantes. Embora os integrantes sejam parte da instituição, a instituição é muito maior do que eles, é muito mais significativa. Por quê? Porque a instituição tem uma história. No Brasil, tomemos o caso do Exército, que se considera fundado em 1648, na Batalha dos Guararapes, quando os holandeses foram derrotados no Nordeste. O presidente Itamar e o ministro, na época ainda havia Ministério do Exército, que era o ministro Zenildo Zoroastro de Lucena, fizeram um decreto instituindo o Dia do Exército
no dia 19 de abril, que é o dia dessa batalha. E como fundadores do Exército Brasileiro, quem são os fundadores do Exército Brasileiro? Um índio, que é o Felipe Camarão, o índio Poti, que foi um dos comandantes dessa batalha, o negro, que é o Henrique Dias, que foi também um dos comandantes dessa batalha, e um senhor de engenho, o João Fernandes Vieira, que foi também um comandante dessa batalha. Esses são considerados os fundadores do Exército, o negro, o índio e esse fazendeiro lá de Pernambuco ou da Paraíba. Então, o Exército tem uma história, a Marinha tem uma história. O primeiro herói negro do Brasil depois do Zumbi dos Palmares, estou falando do Brasil independente, é o Marcílio Dias, era um marinheiro negro que morreu defendendo a bandeira do Brasil na Batalha do Riachuelo, lá na Guerra do Paraguai. Então, essas instituições, elas têm os seus valores, elas têm a sua história, a sua memória, diferente do Ministério Público, que foi criado ontem, cuja história está sendo feita pelos seus integrantes atuais. Não, qualquer oficial jovem do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica sabe que atrás deles tem uma história, tem uma memória, há valores importantes que dirigem os indivíduos. Então, são esses valores que dirigem os indivíduos. Agora, dentro dos indivíduos, há opiniões diferentes, mas que não abalam e nem substituem a história, a memória e os valores dessas instituições. Ministro, como o senhor avalia a atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nesse primeiro ano de governo Lula? Ele que já assumiu o cargo com um desafio logo nos primeiros dias. A gente lembra dos ataques às instituições no dia 8 de janeiro. Esse episódio estremeceu um pouco a relação entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Maju, o primeiro grande desafio e destaque que foi vitorioso por parte do ministro José Múcio foi reduzir o coeficiente de atrito, reduzir a exposição das instituições armadas a um noticiário de fofoca, de conversa fiada. E quando ele retira as Forças Armadas desse noticiário, ele começa a pacificar e a fazer com que essas instituições voltem ao seu leito normal e ao seu papel institucional, que é um papel muito importante. Então, eu acho que ele, como é um homem experiente, como é um homem de espírito conciliador, isso tudo fez com que ele recebesse um voto de confiança dos militares e das Forças Armadas. Como ele também tem a confiança do presidente da República, com quem trabalhou no passado, foi ministro, foi líder, eu acho que isso terminou por combinar a confiança recíproca, onde havia desconfiança, que era entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Ao reduzir esse grau de desconfiança, eu acho que ele conseguiu o primeiro êxito da gestão. Eu queria falar com o senhor ainda na área de educação. O senhor falou da presença do Exército, das Forças Armadas em geral, na Amazônia. E a gente sabe, eu vou falar daqui a pouquinho sobre Venezuela e Guiana, mas antes disso, falar um pouquinho de segurança interna, que é a questão das fronteiras brasileiras e esse crescimento do crime organizado que a gente vê com a entrada de drogas por tudo quanto é ponto que é possível entrar droga no Brasil, desde portos, inclusive o Porto de Santos, que é o mais importante, o maior do país, até essas fronteiras amazônicas. Como é que o senhor acha que essa questão pode ser mitigada, pode ser enfrentada pelas Forças Armadas? E, aliás, as Forças Armadas têm condições de equipamento, de efetivo para poder fazer essa segurança ali e evitar que essas drogas entrem? Lamentavelmente, meu prezado Sabino, nem a segurança pública, nem a segurança das fronteiras, nem a defesa nacional são agendas prioritárias para esse governo na Amazônia. A agenda prioritária para esse governo na Amazônia é a agenda das organizações não governamentais, financiadas do exterior, e que esse governo colocou todas elas dentro dos ministérios. Essas ONGs, na verdade, dirigem a política do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Populações Indígenas, do IBAMA, da FUNAI. Pode pegar a biografia dos principais executivos desses ministérios.
e dessas instituições que é gente vinculada a esses interesses internacionais. É gente que é da copa e cozinha da Embaixada dos Estados Unidos, da Embaixada da Inglaterra, da Embaixada da Noruega, da Embaixada da Holanda, da Embaixada da Suécia. Essa é a prioridade desse governo na Amazônia. É a agenda das ONGs, é uma agenda contra o Brasil, é uma agenda contra as populações indígenas que vivem lá abandonadas, ostentando os piores indicadores sociais. Essa gente fala em defender os índios. Eu pergunto, mas por que é que a maior taxa de mortalidade infantil, por que é que a maior taxa de analfabetismo, de doenças infecciosas, por que é que os piores índices de saneamento básico, de água tratada estão entre as populações indígenas? É a prova de que essa política dessa gente não existe. Isso é uma farsa, isso é uma falência. Eles estão cuidando lá, não é dos interesses dos índios, é dos interesses internacionais que querem o minério da Amazônia, a biodiversidade da Amazônia. Ô Sabino, ô Maju, se explicaria com tanto dinheiro que essas ONGs recebem, que os nossos irmãos indígenas vivam como estão lá os Yanomami, com as costelas de fora, subnutridos, passando fome, com essa alta taxa de mortalidade infantil, não tem luz elétrica nas aldeias. Que é isso, pessoal? Então, a prioridade do governo não é essa, é a agenda das ONGs, onde uma seringueira e uma castanheira é muito mais importante do que uma criança, do que a vida do ribeirinho. E estão lá desapropriando esses ribeirinhos para transformar as áreas deles ou em unidades de conservação, parques nacionais, onde as pessoas não podem viver, ou novas terras indígenas para impedir o aproveitamento dos minérios e das riquezas da Amazônia. E aliás, ministro, infelizmente, onde não está o Estado, o crime organizado entra forte como está entrando na Amazônia, né? Olha, eu estava em Manaus há 3 ou 4 meses. Eu passei 4 ou 5 meses na Amazônia. Percorri toda a Transamazônica de carro, toda de carro, na época de chuva. E quando cheguei em Manaus, numa dessas saídas para chegar à capital do Amazonas, conversando com um amigo que ocupa uma função pública relevante no Estado, que acabava de voltar da fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, o que é que ele me diz? Olha, eu ouvi de um prefeito importante de uma cidade da fronteira que ele não é mais o maior empregador do município. Ele perdeu o posto de maior empregador do município para o narcotráfico. Por quê, Sabino? Porque se você inviabiliza qualquer atividade econômica, você não pode fazer mineração, você não pode fazer pecuária, você não pode fazer agricultura, você não pode fazer manejo florestal. O que é que resta para o jovem sobreviver? Resta o tráfico. Foi assim que aconteceu no México, quando a agricultura mexicana quebrou pelo milho americano subsidiado, o jovem camponês foi para o narcotráfico. É o que está acontecendo na Amazônia. Quando você inviabiliza a atividade econômica pela ação das ONGs, do Ministério Público, da Polícia Nacional, da Força Nacional, da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, quando você inviabiliza a atividade econômica, você libera mão de obra jovem para o tráfico. Eu vi isso de um agricultor que disse, olha, perdi 3 sobrinhos por narcotráfico. Por quê? Veja o diálogo que esses sobrinhos tiveram com o tio. Eles disseram, tio, aqui na Amazônia tem 2 atividades criminosas. Uma é a que o senhor faz, que é criar vaca e fazer roça. A outra atividade criminosa é o narcotráfico. A diferença, tio, é que a Polícia Federal e o Ministério Público só estão atrás da sua atividade criminosa, que é fazer agricultura e pecuária. A outra atividade não tem polícia atrás. Eles foram para outra atividade, Fabinho. É o que acontece na Amazônia, meu amigo. Mediante a omissão do Estado brasileiro, que leva para a Amazônia Força Nacional, helicópteros, viaturas, tudo isso para ir atrás dos agricultores, não é para ir atrás do narcotráfico. São Paulo hoje é uma cidade muito insegura. Ninguém ousa puxar um celular na Avenida Paulista, porque pode ser assaltado, pode ser roubado. Agora, eu nunca vi uma viatura da Força Nacional em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nessa tragédia lá que o narcotráfico está tomando conta
da segurança do Estado, eu não vejo Força Nacional, porque está tudo na Amazônia, atrás do sujeito que está criando uma vaca e plantando uma roça. Agora, isso é possível? Não, pelo amor de Deus. Ministro, no dia 12 de dezembro, a CPI das ONGs aprovou o relatório final da comissão. O que os parlamentares sugeriram 6 projetos de lei e também pediram o indiciamento do presidente do ICMBio, ele que foi acusado de corrupção passiva e improbidade administrativa. Inclusive, o senhor prestou depoimento a essa CPI como convidado. Qual sua avaliação do resultado final da CPI das ONGs? O senhor concordou com essas sugestões dos parlamentares e o que mais pode ser feito, sugerido, para poder, diante de toda essa situação que o senhor relatou aqui? Maju, a CPI contribuiu para levantar alguns dos 7 véus, que é uma fábula árabe, que você vai levantando um véu e aparecendo outro véu. Então, os véus que cobrem a atividade dessas ONGs na Amazônia, que com honrosas exceções, porque há ONGs que são filantrópicas, que são humanitárias, que de fato cuidam das pessoas que não têm assistência do Estado. Há muitas ONGs que são humanitárias, mas não são essas as que determinam a vida na Amazônia, porque não tem dinheiro, não tem recurso. As que têm recursos estão lá desenvolvendo muitas vezes atividade criminosa, de biopirataria, que ninguém consegue localizar porque não há fiscalização. E a CPI conseguiu levantar o véu para mostrar a atividade dessas ONGs. E a legislação que eles propõem, ou seja, as iniciativas de lei, são todas muito importantes. Primeiro, que haja fiscalização, que essas ONGs não possam agir na Amazônia sem qualquer tipo de prestação de contas de suas atividades. Maju, nós já tivemos no Brasil sigilo bancário quebrado de ex-presidente da República, de empresário, de banqueiro, de ex-ministro, de deputado, de senador, de governador. Agora acabaram de quebrar o sigilo do governador do Rio de Janeiro e ninguém consegue quebrar o sigilo de uma ONG porque o Supremo não permite. Por que o Supremo não permite? O que é que uma ONG tem a esconder para recorrer ao Supremo para não ter as suas contas reveladas? Só pode ter alguma coisa a esconder. Então, eu acho que a CPI, ao apontar a atividade criminosa dessas ONGs, presta um relevante serviço ao país e as medidas legislativas que propõe são todas no interesse público e no interesse nacional. Eu sempre fico muito honrado quando entrevisto o ex-ministro Aldo Rebelo, porque sempre aprendo nessa entrevista, tanto entrevistando quanto ouvindo as entrevistas dele, que felizmente são rotineiras aqui no Grupo Bandeirantes, até porque o que ele fala coincide muito com o jornalismo que a gente pratica aqui. Agora, ministro, eu queria uma avaliação sua, a gente está caminhando aí para o final do ano, uma avaliação sua do governo. E aí eu não me refiro ao governo só poder executivo. Quando eu falo governo, são os 3 poderes que nos governam. Executivo, legislativo e judiciário. Eu sei que talvez essa seja uma pergunta para a gente ficar aqui a manhã inteira conversando, trocando ideias sobre elas. Mas se eu puder resumir como é que o senhor avalia esse primeiro ano desse mandato do Legislativo e do Executivo e esse novo Supremo Tribunal Federal e esse poder legislativo, poder judiciário que a gente tem, por favor. Sabino, você poderia resumir a relação entre os poderes no Brasil da seguinte forma. A Faria Lima e o sistema financeiro governam a economia, tanto que estão satisfeitos, felizes e elogiam o governo. O Partido Democrata Americano e as ONGs financiadas do exterior governam a Amazônia e a política do meio ambiente, como fizeram agora lá nesse congresso de Dubai, essa conferência do clima. Aquela agenda ali era a agenda do Partido Democrata Americano e das ONGs internacionais assumidas pelo governo brasileiro. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, governam o orçamento via essas emendas que eles aprovam. O Executivo brasileiro não governa mais nada do orçamento. Aplica o que o Congresso decide. Tanto que tem mais dinheiro para emenda do que para esse programa do governo que se chama PAC. E
E o Supremo, que paira acima de tudo, governa o que quer e do jeito que quer. O Supremo decide tudo. Se o Supremo decidir suspender uma ferrovia fundamental para a agricultura brasileira, que liga Sinop, lá no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, que foi o que o Supremo fez, a pedido de uma ONG do Ministério Público, parou essa ferrovia em março de 2021 e ela continua parada até hoje. Então, o governo brasileiro, na verdade, governa muito pouco, viaja muito, literalmente, tá certo? Faz de conta que governa, mas quem governa, na verdade, é a Faria Lima, é o Congresso, as ONGs e o Partido Democrata e o Supremo que escolhe se governar, porque pode governar tudo. Ministro, como o senhor analisa essa disputa entre Venezuela e Guiana pela região ali de Essequibo, rica em petróleo, e como o Brasil deve se posicionar diante dessa situação? Maju, eu conheço bem aquela região, conheço os dois lados da fronteira, visitei várias vezes como ministro de várias pastas, inclusive ministro da Defesa. Nós temos ali uma área de 2.000 quilômetros completamente despovoada, onde as duas únicas instituições que funcionam e que existem são os dois exércitos. Do lado venezuelano, o exército venezuelano, do lado brasileiro, o exército brasileiro. Não tem mais nada que funcione ali. Tem um pequeno município ali, que é o município de Pacaraima, no chamado BV8, que é o marco Brasil-Venezuela número 8 das divisas entre os dois países. E essas duas instituições têm que lidar com a vigilância da fronteira, os crimes transnacionais que acontecem ali, o trânsito das populações indígenas dos Yanomami, porque a área Yanomami, ela é contígua à fronteira do Brasil e da Venezuela. Então, os índios não reconhecem essas fronteiras, porque eles têm o conceito tribal. Eles pertencem a uma tribo e não a um país, a um Estado nacional. Então, eles atravessam essas fronteiras de um país para o outro. Você tem a questão dos garimpeiros brasileiros que vão para a Venezuela, muitas vezes são sequestrados, ameaçados. O exército brasileiro tem que entrar em contato com o exército venezuelano porque ele não tem atividade policial permanente. Então, é uma fronteira muito difícil. Já era e agora ficou mais difícil por causa do quê? Do petróleo. Olha, ali na Guiana, em 3 ou 4 anos, os americanos acumularam reservas de 11 bilhões de barris. Para você ter uma ideia do que são 11 bilhões de barris, todas as reservas brasileiras contabilizadas hoje somam 14 bilhões de barris. E em todo o litoral brasileiro, em terra, que são milhares de quilômetros de litoral, e ainda mais o petróleo existente em terra, dão 14 bilhões de barris. A Guiana, em poucos anos, já juntou 11 bilhões. Essa região era uma região contestada desde a época da independência da Venezuela, que era a Grande Colômbia, com os espanhóis e com os ingleses. E essa região ficou contestada, como tinha uma região do Brasil, que foi resolvida por uma arbitragem em 1904 ou 1905. O Brasil perdeu um pedaço grande para a Inglaterra. Na época, a Guiana era uma colônia britânica. E essa situação agora agravou-se por isso. A Venezuela quer que haja uma arbitragem que foi prometida pela ONU, pelos órgãos internacionais, e isso gerou, naturalmente, a tensão por causa da presença do petróleo. O Brasil tem que procurar um caminho da pacificação. São dois vizinhos importantes, nossos, tanto a Guiana quanto a Venezuela. O Brasil não pode ser parte do problema, o Brasil tem que ser parte da solução, porque se o Brasil escolher um lado, ele já perdeu a capacidade de ser mediador. E o Brasil sempre é chamado para ser mediador. Quando houve uma guerra entre o Equador e o Peru, exatamente também por conta de fronteira, o Brasil foi chamado para ser o mediador e conseguiu uma solução pacífica. No caso da Venezuela e da Guiana, eu acho que o Brasil tem que ter o papel do mediador, de procurar pacificar a relação entre dois vizinhos importantes. Ou seja, sempre procurar ser parte da solução e nunca procurar ser parte do problema. O problema já está criado. Para que precisa de mais gente no problema? Temos que buscar a solução.
E a proximidade de movimentos militares ali naquela região dos Estados Unidos, posicionamento tomado pela Inglaterra agora de quem a Guiana era a colônia, posicionamento internacional de outros países também em apoio à Venezuela. Essa movimentação militar, principalmente no quintal do Brasil, não incomoda, ministro? Incomoda e muito. Eu, quando fui ministro da Defesa, dizia aos meus confrades de Ministérios de Defesa da América do Sul, e eram de posições ideológicas diferentes, tinha ministro da Defesa de governos de direita, de governos de esquerda, mas eu sempre procurei tratá-los com igualdade. E entre as coisas que eu dizia a eles era que contasse com o Brasil para todo tipo de cooperação, para a indústria de defesa, para o serviço de inteligência. O Brasil só queria uma condição, que ninguém aceitasse base militar estrangeira no seu território. Isso aí eu acho que era um fator de limite para o Brasil. O Brasil não pode aceitar isso. Sabe por quê, Sabino? O Brasil não pode aceitar? Porque é o seguinte, o primeiro país que aceitar uma base estrangeira quase que obriga o vizinho a construir outra. Por quê? Porque, imagine, se a Venezuela aceita uma base, seja lá de quem for, a Guiana vai aceitar uma base de outro país. E se for o contrário, da mesma forma? A Guiana vai ter uma base militar americana. Você acha que em quanto tempo a Venezuela vai ter uma base militar chinesa ou russa? Se o Equador aceitar uma base americana, quanto tempo vai levar para o Peru ter uma base chinesa ou russa? Se o Chile ou a Bolívia... Porque esses países têm muita desconfiança em relação a disputas do passado. Você sabe que teve uma guerra entre o Chile e a Bolívia. A Bolívia perdeu o litoral e perdeu o seu acesso ao mar numa guerra com o Chile. Teve uma guerra entre o Peru e o Chile. Teve uma guerra entre a Bolívia e o Paraguai. Ou seja, teve uma guerra entre o Equador e o Peru. Teve essa disputa, ou tem, entre a Venezuela e a Guiana. Ou seja, essas disputas remanescem na memória desses países e se um der um passo para aceitar uma base militar estrangeira no seu território, o outro, no dia seguinte, dará o mesmo passo. E quem é o grande prejudicado disso? Porque tem fronteira com todo mundo. O Uruguai tem fronteira apenas com o Brasil e a Argentina. O Brasil tem fronteira com a Guiana Francesa, com a Guiana Inglesa, com a Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, Sabino e Maju. Só com a Bolívia, o Brasil tem 3.400 quilômetros de fronteira. Você sabe qual é a fronteira dos Estados Unidos com o México? São 3.000 quilômetros, ou seja, é menos. É a única fronteira dos Estados Unidos ao sul, é com o México, e é menor do que a fronteira do Brasil com a Bolívia. Então, o Brasil precisa ter essas fronteiras todas pacificadas e não pode aceitar que os seus vizinhos comecem a trazer bases estrangeiras, porque isso vai criar um grande constrangimento para o Brasil. O Brasil não pode aceitar. Ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, ex-deputado Aldo Rebelo, queria agradecer muitíssimo sua participação em pleno dia de Natal aqui, mas sempre com entrevistas que trazem muito conteúdo, muito educativas para todos nós. Obrigado, viu, ministro? Um bom Natal para o senhor. Feliz Natal, um feliz Ano Novo. Sabino. Feliz Natal, Maju. Feliz Natal aos nossos ouvintes e até breve, se Deus quiser. Um abraço. Até mais. Agora, 10